Olá, caríssimo, tudo bem? Eu estou dizendo uma boa tarde para você, quem sabe um bom dia no seu horário que você está abrindo seu computador para ver essa professora que está diante de você. Meu nome, eu sou a professora Noeli Landarim. Você já me conhece de outros concursos? Talvez não, porque eu não sou muito velha aqui numa prova, mas eu trabalho em concurso público há 23 anos. E nesse tempo eu aprendi a lidar com as provas. E o que me disseram? Que o INSS provavelmente vai ser feito pela última banca. A gente sempre calcula que vai ser a mesma banca. Então, o que eu vou fazer? Com esse conhecimento que eu tenho de concurso de mais de 20 anos, imagino que se for a mesma banca, a nossa aula vai trabalhar com questões da Fundação Carlos Chagas. Entendeu? Então, também com esses erros e acertos dos anos todos, eu aprendi que num curso rápido, de 20 ou 24 encontros, que eu tenho que dar um conteúdo extenso que sempre vem, a melhor maneira de aproveitar esse tempo é trabalhar questões de concurso, e eu acredito nisso. Então, o que a gente faz? Você que é concurseiro, está começando agora ou já faz algum tempo concurso, você tem que abrir a banca de concurso, ler as provas, estudar, verificar o que há em comum em todas elas e estudar aqueles pontos comuns que tem em todas as provas. E eu digo para vocês que de todas as bancas, a Fundação Carlos Chagas é seria mais previsível, do meu ponto de vista. Porque ela é tão parecida, as questões são tão semelhantes, os enunciados, que o aluno, para passar nesse concurso, tem que gabaritar. É verdade. Então, por exemplo, uma redação. Quando a redação no concurso, valendo 10, se você tirar 8, você já não está no páreo mais. Você tem que tirar de 8,5, 9 para cima. Se há 20 questões, se você acertar 17, 18, você está pendente ali. Você precisa chegar ao máximo do gabarito, porque as questões são tão parecidas e os alunos se preparam por questões que se obriga a acertar quase todas. Então, por quê? O que cai mais no concurso da Fundação Carlos Chagas em língua portuguesa? Então, a minha área é língua portuguesa, eu vou trabalhar com você isso. Se for uma prova de 20 questões, de 15 a 20, haverá sempre 2 textos, 2 ou 3. Então, a primeira parte, o primeiro texto, às vezes é um texto mais longo, um texto mais curto, de 3, 4 parágrafos. Normalmente, a Fundação Carlos Chagas trabalha com textos longos. Aí vai ter 1, 2, 3 questões de interpretação. Aí tem aquela que eles colocam itens para você avaliar, apenas a primeira está certa, apenas a segunda está certa, a 1 e a 2 estão certas, sempre. Os enunciados são iguais, sempre, eles não mudam o enunciado. Eles mudam o texto, mas os enunciados são os mesmos. Aí vão trabalhar vocabulário, então eles pegam estruturas do texto, substituem por outro, uma palavra por outra, sempre tem. Então, para você, nesse tempo todo que eu trabalho com a Fundação Carlos Chagas, eu fiz muito mais de 50 provas, muito mais que isso. O que eu observei? O que cai? Eu posso dizer para você exatamente a prova. Então, vai ter a interpretação de texto, vai ter questão de verbos, para você flexionar o verbo, para você indicar o tempo do verbo, isso sempre tem. Voz do verbo, sempre cai. Se está nativa, passiva. Se marcar alternativa que é possível passar para a voz passiva ou passar para a voz ativa, cai sempre. O que vai cair também? A parte de concordância verbal nominal, não tem concurso, mas nenhum até hoje, que não tivesse uma questão ligada à concordância nominal verbal, certo? Crase sempre tem. Emprego do pronome relativo, que, quem, qual, cujo, com preposição. Então, o que eu faço? Eu vou ter que trabalhar essas questões, né, priorizar esse conteúdo no meu tempo curto. Outra coisa, não tem como falar de Fundação Carlos Chagas sem trabalhar a Fundação Carlos Chagas. Eu acho que não vale a pena trabalhar gramática pela gramática. Então eu vou perder 30 minutos, vou perder 1 hora para ficar falando de tipo de sujeito. Simples, composto, oculto, indeterminado, inexistente, ali vou com questões e fico batendo na mesma tecla. Não! Vai ter a questão de análise sintática, sim, eles pedem complemento verbal, função sintática, mas a gente tem que ir direto ao ponto, procurar trabalhar de uma maneira mais abreviada, mais simples e não ficar se perdendo muito com muitas explicações. Então, a minha proposta nesse curso, caríssimo, é o seguinte, é comentar qual é a diferença de compreender e interpretar texto, porque não existe prova sem compreensão e interpretação de texto e eles colocam lá no edital.
E no último edital, o último concurso do INSS foi feito em 2012. Eu digo para vocês, a prova de técnico do Seguro Social foram só 6 questões de português. Que pena, eu digo que pena. Foram pouquíssimas questões. Trabalhei com turmas presenciais na época, não houve aluno que tivesse errado uma questão, todos acertaram as 6 questões, graças a Deus. Por quê? Porque a gente faz turma intensiva, turma extensiva, intensivão, a gente trabalha turma de reforço, reta final e faz muitas provas que o aluno já sabe. Nem explique, professor, essa eu já sei o que é para fazer, aquela eu já sei o que é para fazer. De tanto que a gente repete, as questões são repetitivas. E você acaba se dando bem na prova, graças a Deus. Só que se graças a Deus é para todo mundo, porque se o pessoal conhece essa dica de estudar para concurso fazendo questão de prova, se todo mundo for por aí, que é a melhor dica, aí é que eu digo para você, você não pode errar a questão, você tem que acertar todos para ser classificado. Aí na área de direito, nas outras áreas, os professores dizem que passa nesse concurso que tem capacidade de decorar. Diz que é letra da lei, não é uma prova interpretativa, é uma prova de decoreba de direito. Eu não sei essa área, mas quer dizer que é muito tranquilo. Se você decorar, você tem a capacidade de ler a Constituição, ler a matéria, grifar itens importantes. Você vai na prova, eles tiram do próprio texto da lei e colocam na prova. Você não tem que ficar pensando, imaginando, interpretando. Por isso que muita gente que chuta, muita gente que decora, acaba passando no concurso. E aqueles que apenas, às vezes querem aprofundar mais e interpretar melhor, acaba se confundindo. Entendeu? Então é assim, nós vamos trabalhar dessa maneira. Eu vou explicar, você vai receber agora uns slides, eu fiz acho que uns 84 slides para o início da turma, vamos ver até quanto eu vou fazendo aos poucos. Já vou deixar para você ter esses slides, porque claro que eu não vou trabalhar isso em 4, 5 encontros, eu sei disso, mas eu vou fazer assim. Veja, você concorda comigo. Eu vou trabalhar a interpretação de texto, vou explicar por que a resposta, por que é a letra e por que não as demais, né, que não estão no texto. Quando chegar numa questão de gramática, eu abro uma janelinha e explico a gramática da prova. Entendeu? Então, por exemplo, vai ter uma questão de voz do verbo. Uma questão de voz do verbo. Eu não sei fazer, professora, é gramática. Daí a professora Noeli vem aqui na frente, explica as vozes verbais e como é que se responde a questão. Porque o meu objetivo aqui é ensinar a fazer o X no lugar certo. Não é aprofundar demais o conhecimento de língua, é como que eu respondo esse tipo de questão. Qual é o caminho mais curto? Aí vai chegar uma questão de pronome relativo. Esse é meio complicadinho. Aí eu tenho que explicar pronome relativo no quadro. Aí eu vou dar o ponto, o pronome relativo são esses, funciona com preposição, sem preposição, vai depender da regência do verbo. Eu dou a aula de pronome relativo para poder responder a questão. Você entendeu? Então a nossa aula vai ser assim. Eu vou responder questões de concurso da Fundação Carlos Chagas e vou dar a gramática da prova. Aí a próxima vai ser crase, então vamos trabalhar crase. A prova vai ser concordância, eu vou dar dicas de concordância verbal e qual vai ser o teu olhar para concordância, entendeu? Então esse é o meu ritmo. Eles sempre pedem na primeira aula para o professor se apresentar, dizer qual é a sua prática, qual é a sua experiência. Bom, eu sou funcionária pública já aposentada do Serviço Público Federal, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, aposentada do Colégio Militar, trabalho em concurso público. A minha filha tem 23 anos, ela estava na minha barriga, eu já dava aula em concurso público. E eu não digo que eu sei tudo não sou supra-sumo de jeito nenhum, eu estou aprendendo sempre. Mas com esse ano, esse tempo todo, eu nunca parei de trabalhar com concurso público. Aí com isso eu vou aprendendo, né, para ver se tem novidade, se mudou, se o perfil da prova é outro. Agora é Fundação Carlos Chagas, então é um tipo de material, agora é CESP, é outro olhar para a questão, mas a língua portuguesa é a mesma, não vai mudar. Professora, eu fiz um curso da Sesgran Rio, serve para a Fundação Carlos Chagas? Sim, você vai para trabalhar concordância, regência, crase, o assunto é o mesmo, mas é que o tipo de questão que é diferente. Então faça isso se tiver curiosidade, abra uma prova CESP, abra uma Sesgran Rio, abra uma ESAF, abra uma Fundação Carlos Chagas, abra uma VUNESP, uma FUVEST, você vai ver que é diferente. A linguagem da prova é outra, a cobrança é a mesma, entendeu? Então essa é a grande dificuldade do aluno. Às vezes o aluno diz assim, professora, eu não entendi o que estão pedindo, entendeu? A Sesgran Rio é meio complicadinha às vezes, o aluno sabe a matéria, mas não entende o comando da questão.
Como a Fundação Carlos Chagas é repetitiva, uma vez que eu explique para você, olha, quando cair esse tipo de enunciado, eles estão pedindo isso, você não vai mais esquecer. Porque esse tipo de enunciado você vai ver nos tribunais, você vai ver nas provas de banco, você vai ver no INSS, você vai ver no Ministério Público, você vai entrar no site de concurso e vai ver quantas provas tem feito pela Fundação Carlos Chagas. É o mesmo jeitão, é o mesmo estilo. Muito diferente mudar. Então, eu estou me baseando na última prova de 2012 e eu vou trabalhar essa prova com você. Já, professora, você vai entrar no susto? Vou entrar no susto, aqui não tem brincadeira. Não tem como dizer, leia bem o texto, faça interpretação. Vamos ler, botar a mão na massa. É isso, vamos fazer essa prova. E se eu não souber responder, vou explicar para você aqui no quadro. Não se preocupe, tudo bem? Então, esse é o nosso trabalhinho. Bom, eu falei para você, você vai receber esse material, que são os slides, que trazem as questões, os exercícios. Não tem teoria, se tiver muito pouco, só tem exercício. Mas eu vou postar na sua pasta uma apostila completa, de acordo com o edital, que tem toda a teoria, que eu vou explicar no quadro. Isso tem lá? Tem. Eu dou o título do assunto é esse, só que minha apostila tem uma sequência. Começa com acentuação, ortografia, classes gramaticais, emprego de pronomes, morfologia toda, sintaxe, existe uma sequência, né? Tem os assuntos pré-requisitos que tem sequência, termina lá com pontuação. Aí vou colocar coesão, coerência, vou colocar paralelismo, vou colocar mais teoria do que às vezes é necessário. Quer dizer, eu peco pelo excesso, mas você vai ter uma apostila completa. Entendeu? Então a teoria está lá, junto com essa apostila em PDF, que você vai receber, que não é slide, é uma apostila, é um caderninho que você pode tirar. Junto com essa apostila, você vai ter também questões de concurso, eu vou deixar com gabarito, da Fundação Carlos Chagas. E professores, se a banca for outra, se der tempo a gente muda ou vai tentar adaptar. E se sair esse edital aí, uma banca vai ser Sesgran Rio, de repente eles mudam. Que pena, pelo menos a teoria vai te servir. Você não vai perder não, porque tudo que se aprende fica. Você vai aplicar esse conhecimento na outra prova. Tudo bem? Bom, então é o seguinte, no edital, lá sempre diz assim, interpretação e compreensão. Aí as alunos me perguntam, professora, por que é interpretação ou compreensão e interpretação de texto? Por que não é só compreensão ou só interpretação? Tem diferença? Tudo é a mesma coisa. Não é bem assim. Então, eu digo para você, questão de compreensão de texto é aquela que cobra do aluno o conhecimento do texto. Eu vou compreender o texto. Então, por exemplo, de acordo com o texto, o autor no texto pretende. Então, eu tiro uma resposta. Por exemplo, eu vou marcar a letra B, porque lá no primeiro parágrafo tem uma informação que bate com a informação da B. Está entendendo? Então, eu compreendi o texto, porque o enunciado da letra B, da alternativa B, traduz uma informação que está nas linhas, do primeiro, no segundo, no terceiro parágrafo. Então, eu estou compreendendo o texto. Então, não é uma cópia, mas é dizer a mesma coisa de outro jeito. Eu estou tirando do texto. Aí eu posso brigar com a banca quando vem a banca dizer assim, não, mas é C. Não, para evitar com recurso. Lá no primeiro parágrafo diz isso, aqui diz a mesma coisa. Aí aquela cara-chá, você olha no texto e olha na alternativa. Você vai ver, é a mesma coisa, como é que não é essa? Entendeu? Então é assim, muito bem. Interpretar é um pouquinho diferente. Trabalha com os implícitos, trabalha com a pressuposição, trabalha com o que está nas entrelinhas do texto. Interpretar é deduzir. É como naquela antiga questão de concurso que tinha lá na época de vestibular, o que o autor quis dizer. Aquelas perguntas assim, que você teria que conversar com o autor lá embaixo da terra para saber o que ele quis dizer. Entendeu? Interpretar é buscar nas entrelinhas a moral, a mensagem que tem ao longo de todo o texto. Então, a partir da leitura do texto, infere-se que, deduz-se que, inferência, dedução é interpretação. São os implícitos que estão nas entrelinhas. É como se eu dissesse assim, todo homem é mortal. Eu sou homem. Ponto. O que você deduz?
Não precisa dizer que eu sou mortal. Entendeu? Então, eu sou mortal é uma dedução que eu tiro de uma informação. Entendeu? Isso é uma interpretação, é o silogismo lá da filosofia. E isso é interpretar. A interpretação dá margem a discussões. Porque, não sei se você já vivenciou em turmas presenciais, em que o professor lê um texto, aí um diz assim, eu entendi que o autor quis dizer o que está na letra A. Aí o outro diz, não, eu já estou interpretando que a letra E está mais adequada ao texto. Está traduzindo a ideia dele, fica aquela briga, aquela polêmica. Porque, na verdade, quando se monta a questão de prova, é sempre feito assim. 5 alternativas, normalmente 2 são absurdas, mas isso o chefe de banca pede. Você vai ficar na dúvida entre 3. E no final, bem no final, você vai ficar na dúvida entre 2. Mas isso é proposta de quem monta a questão de concurso. Eu, quando estava nativa, antes de me aposentar no serviço público, eu participava de uma fundação, a FUNCEFET, que elaborava a questão de concurso. Eu era megera na situação. Então, o chefe da banca dizia, Noeli, você tem que deixar 2 questões muito próximas para que aquele aluno mesmo compenetrado que conhece o assunto vai acertar ou vai chutar. Então, esse é o jeito de trabalhar. E na interpretação de texto, às vezes tem 2, assim, o aluno diz, eu estou na dúvida entre a B e a C. É muita gente chega a essa questão, porque elas são muito próximas. Aí você não consegue ver, mas o que tem diferente uma da outra? Então, montar a questão da interpretação não é fácil, de compreensão não é fácil. Por isso que as bancas têm que ser bancas muito boas e professores muito bons para trabalhar com esse tipo de questão. E você é muito bom porque você vai começar, a partir de agora, a gostar de ler mais. E a interpretar mais, e a compreender mais, e a discutir mais os textos que você lê no teu dia a dia. E a conversar com pessoas, a trocar ideias, a multiplicar o que você está lendo. Entendeu? Então, a melhor maneira de você aprender a exercitar a compreensão e a interpretação é justamente isso. Pega lá um periódico, pega lá um jornal, pega a Folha de São Paulo, pega, enfim, do seu estado, do seu local, uma boa revista, tem ótimas revistas. Pega um artigo, teu interesse da parte da economia, de esporte, de saúde, conhecimentos gerais, enfim, discuta, converse, troque informações, veja se você realmente entendeu aquilo. Que é isso que eles querem saber do candidato. Por isso que eles colocam interpretar. Você, para interpretação, porque você vai trabalhar dentro de um órgão público, você tem que saber ler texto e discutir, e comentar, e trocar ideias, entendeu? Por isso que tem interpretação nas provas. A língua portuguesa está ali, né? A gramática está internalizada dentro dos textos. Tudo bem? Alguém me perguntou, professora, você tem uma dica legal para a prova de interpretação? Porque gramática até eu indico, sabe? Tem o professor Evanildo Bechara, que para mim é o guru da língua portuguesa, o melhor autor de gramática. Evanildo Bechara, autor vivo, mas a gramática dele é, digo, porreta, mas é difícil. Tem a gramática escolar, tem outros, o melhor para você estudar seria a gramática escolar. Tem o Celso Cunha, tem o antigo Segala, né, Domingos Pascoal Segala, tem o Rocha Lima, gramáticos tem gramáticos que trabalham com concurso público, ótimos autores que montam questões que fazem a gramática com questões de concurso. A Vesticom, não estou fazendo propaganda de nada, mas eu me lembro de alguns autores, da Vesticom, acho que é o Fernando Moura, que é um bom autor, e Reinaldo Matias, uma coisa assim. Mas interpretação de texto não tem receita de bolo. Não tem receita que dê certo. Eu vou te passar algumas dicasinhas aí de como fazer para você interpretar texto. Mas eu, por exemplo, quando vou ler uma prova, normalmente a gente diz o que está aqui. Vou te mostrar algumas dicas que eu coloquei para ver se te ajuda. Você vai me acompanhar ali na telinha. Veja o que diz lá na tela. Compreensão e interpretação de texto. Diz assim: leia 2 vezes o texto. A primeira para ter noção do assunto, a segunda para prestar atenção às partes. Lembre-se de que cada parágrafo desenvolve uma ideia. Então, ler 2 vezes. Isso que os livros que trabalham com interpretação de texto pedem. Primeiro você lê para levar um susto para conhecer o texto. A segunda para marcar as partes importantes. Cada parágrafo encerra uma ideia. Caríssimo, você vai saber quanto tempo de prova eu tenho, 4 horas.
Quantas questões de concurso? 60. Vai ter redação ou não vai ter redação? Você é que vai determinar o seu tempo. Quantas questões de português tem? 10, 15, 6 ou 20? Tá? E você vai dizer, eu já vou começando a ler assim. Eu leio o primeiro parágrafo e grifo as ideias básicas de cada parágrafo. E eu sei que a ideia principal está no primeiro parágrafo e reafirmada no último. Eu sei que alguém diz alguma coisa para alguém. Nas primeiras linhas, nos primeiros períodos, enfim, no primeiro parágrafo, vem anunciado o tema do texto. Do que vai tratar o texto? E ali eu leio e já vou grifando, vou marcando. Acho que aqueles dados importantes que eu considero. Às vezes vem informações numéricas, vem datas, vem números, vem, enfim, informações. Aí eu grifo tudo, porque parece-me que eu enxergo melhor quando eu grifo. Isso é particular. Que mais? Leia 2 vezes cada alternativa. Opa, desculpa, deixa eu voltar. Leia 2 vezes cada alternativa para eliminar o que é absurdo. Geralmente 1/3 das afirmativas o são. O absurdo são uma das 5 alternativas, a gente diz assim, 2 são absurdas. Aquelas que jamais eu marcaria, porque eu digo assim, não está no texto. Isso é um absurdo. Às vezes são tão absurdos que você até tira. Interpretação de texto demora um pouco mais, porque você tem que ler com cuidado. Daí, quando você vai na alternativa C, por exemplo, toda alternativa tem uma informação básica, uma palavra-chave. Aí você vai procurar no texto. Ou essa palavra que tem na alternativa, que é a palavra-chave básica, não tem no texto. O que eu estou falando? Vou te dar um exemplo. Eu nunca esqueço dessa prova. A prova era serviço de venda daquela linha 0800. 0800 Light era o nome do texto. Texto publicitário, estava vendendo o produto e o aluno estava oferecendo, estava comentando sobre que era muito importante para as empresas, queriam lucrar, queriam economizar com a linha 0800, muito bem. Aí nas alternativas, e era a CESP, ali você pode marcar mais do que uma certa, 2 certas, 3 certas, e numa das questões lá comentava exatamente o que estava no texto, mas ia um pouquinho além. Acrescentava que a privatização da década de 90, comentando a privatização, melhorou ainda mais a privatização das redes de telefonia da empresa, né? Melhorou ainda mais o serviço. Tá, e a turma, como era um fato certo, que tinha sido publicado, que estava no jornal, que todo mundo conhecia, o povo todo colocou a resposta correta. Aí a banca deu errada. Mas como, professor, é conhecimentos gerais, isso aí todo mundo sabe, melhorou, e foi privatizado, e não foi privatizado, e ficou aquela polêmica na sala, a senhora não lê notícia, gente, eu estou passando o gabarito da prova, a prova diz que está errada. Mas então vamos discutir, por que está errada a questão? Porque eles colocaram uma palavra que não está no texto, privatização, a informação da privatização. Em algum momento você leu privatização no texto? Ah, mas não, você está viajando na maionese, você saiu do texto. O texto falou tudo sobre a 0800 Light, falou do sistema, falou que é muito bom, que melhorou, mas não falou e nem induziu a isso, nem inferência à privatização. Então não é nem interpretação. Claro que eles colocaram um item a mais para ver se você está atento. Por isso que ela ficou errada. E o pior é que CESP é aquela prova punitiva. Se você erra uma, você perde 2. Né? Não pode errar lá, não pode chutar. Entendeu? É isso que eu estou dizendo aqui, ó. Eliminar o que é absurdo. Preste atenção só o que está escrito no texto. E o que não está, tira fora, né, na alternativa. Outro item que eu acho importante é esse aqui, ó. Sublinhe as palavras-chave do enunciado para evitar de se entender justamente o contrário do que está escrito. Leia 2 vezes o cômodo da questão para saber realmente o que se pede. Palavra-chave do enunciado. O que é marcar? É para marcar a correta, a incorreta? Qual é a palavra-chave desse texto? Daí vamos a... Tome cuidado com algumas palavras como pode, deve. Não, sempre é necessário, correta, incorreta, exceto. As pessoas às vezes leem atropelado, dizem assim, todas as alternativas estão corretas, exceto, daí você lê só até correta. As alternativas estão corretas, marcar correta. Eu vejo isso em sala, na turma presencial, aquele atropelo de ler o comando da questão, às vezes faz o aluno errar. Então, prestar atenção no comando da questão.
Tem diferença nos verbos poder e dever? Pode é possibilidade. Então, para que o texto permaneça correto, o verbo pode ser flexionado no plural. Significa que no singular está certo e no plural também. Pode é facultativo. Para que o texto fique correto, o verbo deve ser flexionado no plural. Significa que o texto está errado e precisa ir para o plural. Então, pode é possibilidade, deve é obrigatoriedade. Então, o verbo é a alma da oração. Ele traz informação importante. Por isso, tome cuidado com exceto, com necessário. Língua portuguesa não tem sempre. Sempre tem exceção. Você já sabe que a língua das exceções, eu não gosto dessa expressão, mas cuidado com sempre, com a ideia de totalidade, com nunca, com todos. Cuidado com isso. Não pode acreditar. Tem gente que diz assim, ó, crase e pronome passa fome. Nunca coloque crase antes de pronome, nunca. Como que nunca? Tem crase antes de pronome, sim. Então não vá nessa. Por isso que eu não gosto muito desses macetinhos aí, que o macetinho ele fecha muita questão e língua portuguesa tem surpresa, né? Vamos à frente. Se o comando pede a ideia principal, o tema, normalmente deve situar-se no primeiro e no último parágrafo, na introdução e conclusão. Às vezes eles pedem, constitui a ideia principal do texto marque a alternativa que apresenta a ideia central do texto. Aí a ideia central, às vezes, olha só que maldade, eles tiram uma frase inteira da introdução e jogam na alternativa A. Aí o aluno diz, a professora falou que o que está na introdução é a ideia central, marca A, nem lê as outras. Acontece que a ideia central é apresentada na introdução, o tema, depois é fundamentado ao longo do texto e na conclusão a gente acaba retomando a ideia central. E o que está acontecendo? Às vezes tem uma mais completa, entendeu? E nunca pare na letra A, desconfie, coloque uma interrogação. Por mais que você acredite nela, leia a B, a C, a D e a E, para ver se não tem uma mais abrangente. Eu entendo que ideia central é aquela alternativa que resume todo o texto, que contém as informações básicas do texto. Isso é uma ideia central. É que a partir dela eu entendo o texto. A ideia central está na letra D ou na letra E às vezes. E eu parei na A só porque eu li uma frase, um período que estava na introdução. Então vá até o final, não acredite na primeira leitura. Se o comando busca argumentação, deve localizar-se nos parágrafos intermediários, que é o desenvolvimento. Os argumentos estão no corpo do texto. Durante a leitura, pode-se sublinhar o que for mais significativo ou fazer observações à margem do texto. É o que eu falei desde o início, quando eu comentei sobre a interpretação. Eu leio, eu grifo. Eu vou grifando tudo. Então, eu acho importante, tem opiniões diferentes, são pensadores diferentes, o que esse diz, o que aquele diz, né? São ideias, cada parágrafo se encerra uma ideia. Eu grifo. Às vezes o texto é tão complicado que eu acabo colocando ao lado da alternativa, eu faço como se fossem setas. Esse disse isso, aquele disse aquilo, eu monto como se eu tivesse emaranhado de fio, um rolo de fio e estivesse procurando as pontas, né? E assim eu faço, procuro as pontas no texto, para saber o que é o principal dali. Escrevo, a prova é minha e eu escrevo quanto eu quero na prova. Só que às vezes não escreva muito, que você se confunde, risca tanto que não entende a prova. O que você tem que cuidar é do cartão resposta ali, você não pode borrar, mas a prova é sua. Não levar em consideração o que o autor quis dizer, mas o que ele disse, o que escreveu, é óbvio. Eu só vou poder compreender ou interpretar o que as palavras do texto me permitem interpretar e compreender. Entendeu? A informação clara da compreensão está ali, a implícita também está a partir daquelas palavrinhas do texto. Então, não vou imaginar coisas extra-texto, tá? E tomar cuidado com os vocábulos relatores, que são os que remetem a outros vocábulos do texto, que se lhes perguntam muito nas provas, que são os pronomes relativos, o pronome que, cujo, se refere a que palavra, né? O pronome ele, ela, se refere a que, esse fato se refere a que expressão. Então, a parte de coesão tem caído bastante nas provas, que são os relatores. E o que faz a coesão são os pronomes, né? Os demonstrativos, os relativos, os advérbios e tudo mais. Olha, caríssimo, com esses itens aqui, eu tentei mostrar para você como eu faço no exercício de interpretação. Eu leio com cuidado, eu marco e faço muito, e faço muito. Eu sei que no começo eu vou errar um monte, mas eu não vou desistir.
eu vou para o próximo e assim vai ser o meu exercício. Na próxima aula, a gente vai ler justamente o concurso técnico do Seguro Social que foi feito em fevereiro de 2002, da Fundação Carlos Chagas. Eu vou iniciar a próxima aula fazendo essas questões aqui. Devagar, não se preocupe. Mas enquanto isso, pegue o material, faça em casa e traga pronto para a próxima aula. Até lá, um grande abraço. Tchau.